Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma temporada do Human Talks. Lembrando que estamos na segunda temporada e que os episódios dessa segunda temporada estarão vinculados a desenvolvimento profissional e carreira no século XXI. Eu sou o Oscar, CEO da Human SA, e estarei junto com vocês em mais um episódio muito interessante. Hoje teremos a presença de dois ilustres amigos, conhecidos, pessoas que eu admiro, pessoas que me inspiram no dia a dia e que vêm trazer para nós um pouco, compartilhar a larga experiência que vai muito além de uma experiência profissional, uma experiência de vida e que vão trazer para nós diversos aprendizados e reflexões que serão úteis para a nossa reflexão, olhando o nosso próprio desenvolvimento profissional e a nossa carreira. Eu tenho aqui junto comigo, e é uma honra, um privilégio, uma emoção ter junto com vocês a doutora Valesca e o doutor Gessé. Doutora Valesca, doutor Gessé, sejam muito bem-vindos ao nosso Human Talks. Se vocês puderem rapidamente darem uma breve apresentação de cada um de vocês, falando um pouco da formação, da história de vocês, seria ótimo, que aí a gente já se prepara para mergulhar, como o Alberto gosta de falar, mergulhar nesse extraordinário podcast. Primeiro, eu queria iniciar agradecendo o convite, né? É uma alegria, uma emoção, é sempre muito bom a gente poder falar sobre aquilo que a gente ama e acho que a nossa profissão, né, a medicina e o ensino, a parte acadêmica são apaixonantes, né? Então tanto eu como o Gessé, um grande amigo, nós somos muito apaixonados pelo que a gente faz, às vezes até um pouco demais, mas é muito gostoso. Então eu queria começar agradecendo essa oportunidade da gente poder estar aqui falando sobre o que a gente ama, né, e me apresentar um pouquinho. Então eu sou a Valesca Tavares, né, eu sou médica, comecei a minha parte profissional entrando na faculdade em 89, aí fiz medicina na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né. Inicialmente eu sempre quis ser médica e além de querer ser médica, eu sempre quis ser um monte de outras coisas ao mesmo tempo, né, isso é um pouco a minha personalidade de querer, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E então já quis ser arquiteta, já quis ser advogada, já quis ser bióloga, e acho que encontrei na medicina uma forma de ser todas essas facetas, assim, numa profissão só, né, porque acho que a medicina, ela proporciona muito isso pro profissional. A gente consegue ter várias facetas numa profissão só. Então eu me achei, me encontrei na medicina, não saberia fazer outra coisa, né, às vezes a gente reclama, né, reclama, mas sendo ser humano, reclamar mesmo e faz parte. Mas se eu tivesse que começar tudo de novo, começaria tudo de novo, faria exatamente tudo que eu fiz, não mudaria nada. E então eu fiz medicina na UERJ, me formei em 94, me formei na UERJ e continuei na UERJ fazendo a residência de pediatria. Então na minha época, né, eram 2 anos a residência de pediatria, isso é interessante até para quem estiver pensando em fazer, não é mais, agora a pediatria são 3 anos, na maioria das instituições. Então na época eu fiz 2 anos de pediatria, terminei na UERJ, continuei no Hospital Pedro Ernesto, que quem é aqui do Rio de Janeiro conhece, que é o Hospital Universitário da UERJ, continuei lá na UTI neonatal do professor Bandeira, uma pessoa que foi, assim, um mestre, um professor para mim, que até hoje eu tenho ele, assim, na maior cota, uma pessoa que sempre me estimulou, eu tenho muita admiração por ele, né, pela forma como ele tratava os pacientes do hospital público. O professor Bandeira sempre teve uma UTI privada, e ele sempre falou que ele não poderia nunca tratar de forma diferente um paciente da medicina privada de um paciente da instituição pública. Então isso é uma coisa que eu admirava demais nele, né, e eu me inspirei muito nele. Vocês vão ver que eu sou chorona, que ao longo do podcast vão ter vários momentos que eu vou me emocionar muito, mas acho que isso é sinal de amor pelo que a gente faz, né. E então ele é uma pessoa que, assim, eu falo dele, o olho brilha, né. E então eu fiquei 10 anos trabalhando nessa UTI neonatal do Hospital Pedro Ernesto, né, inicialmente como estagiária, depois fui ficando como plantonista. E em paralelo, lidando com a UTI neonatal, lidando com os recém-nascidos, prematuros de alto risco,
nós fomos vendo, assim, a vulnerabilidade dessas crianças e o quanto eles precisavam, o quanto eles tinham muitas cardiopatias, muita cardiopatia congênita e o quanto a gente precisava estar sempre recorrendo à cardiologia pediátrica. E foi aí que eu me apaixonei pela cardiologia pediátrica e fui fazer cardiopediatria. Fiz cardiopediatria no Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, na Rua das Laranjeiras, e lá eu fiquei por 8 anos, né. Também tive profissionais maravilhosos que sempre me inspiraram muito, como pessoa, como profissionais, como pessoas que dedicavam a vida à arte da medicina, né, que a medicina ela é uma arte acima de tudo, a arte da medicina, doutor Luiz Carlos Simões, né, que foi, assim, quem me ensinou a cardiologia pediátrica, devo tudo a ele de cardiopediatria, de ecocardiografia, uma pessoa extremamente inspiradora. E por lá fiquei por 8 anos, né, aprendi demais, demais, demais. E ao fim desse ciclo, trabalhei em outras instituições também, e ao fim desse ciclo da especialização em cardiologia pediátrica, ao longo do ciclo, na verdade, eu resolvi ir mais para a área acadêmica também, né, associar a área acadêmica com a área assistencial. Fui fazer o mestrado, então eu tenho mestrado em ciências sociais, com foco em epidemiologia, que eu fiz na UERJ também. Concluindo o mestrado, eu fui para São Paulo, me casei, fui para São Paulo, e em São Paulo eu fiz o doutorado em ciências médicas na Unifesp, com foco em cardiologia. Então a minha formação foi ficando bem ampla, assim, né, foi uma formação, de epidemiologia, com foco bem social, que tem muito a ver com pediatria, né. Uma formação bem específica ali de cardiopediatria, de ecocardiografia, ampliando para a parte de cardiologia adulto também, né, ali que nós temos várias matérias no doutorado de cardioadulto. E comecei a fazer ecocardiograma, não só infantil, como ecocardiograma adulto também, expandindo essa formação para cardiologia de adulto também. Concluindo o doutorado, fui investindo na área de pesquisa e na área acadêmica, né. E fiz várias pós-graduações de vários temas, gestão em saúde, psicanálise, que nossa, foi assim, abriu a cabeça, foi um outro mundo também. E comecei a dar aula, mas eu sempre lidei ali com residente, mas era mais aquele hands-on, né, que é ali ensinando a fazer a prática da cardiopediatria, do ecocardiografia. E há 4 anos e meio, né, amigo? Sim. 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos, né, comecei a dar aula em uma instituição universitária, para classes de alunos em graduação, que aí é outra coisa, né, completamente diferente, outro universo, né, amigo, do hands-on, que é a parte de uma sala de aula com 70 alunos ali, 50, 70 alunos. 4 turmas. 3, 4 turmas, matérias diversas, né. E ali a gente Só zona de conforto. totalmente, totalmente, assim, fazia tempo que eu não sabia o que que era dormir ansiosa com o dia seguinte, né, com o que que ia ser o meu dia seguinte, né, porque eu já Pô, estava dá essa numa aula pra mim, pô. dar essa aula. Então, assim, foi uma experiência, assim, revolucionária, né, na vida, né, assim, pensei em desistir várias vezes e graças a alguém aqui eu não desisti, porque quando a gente também já está muito tempo confortável e é colocado e sai da zona de conforto, você fica querendo desistir, né. Sim. Qualquer coisa ali que te aperta um pouco, você fala: "Não, eu estava tão bem, por que que eu fui inventar isso agora?", né. Mas a gente sempre tem aquelas pessoas que estimulam a gente a perseverar, né. Meu amigo aqui querido, professor doutor Gessé Galvão é um exemplo disso, e perseverei. E agradeço por ter perseverado, sou uma apaixonada pelo ensino, apaixonada pela minha turma, pelas minhas turmas, pelos meus alunos, né, alunos. E estamos aqui. E nesse caminho, assim, a parte acadêmica foi mostrando um lado da medicina que fez tudo fazer sentido, né. Sim. Porque às vezes a gente vai focando tanto numa especialidade, num método, e você fica assim: "Meu Deus, eu estudei tanto, né, na faculdade, eu fiz tanta pós, eu estudava tanto neuro, eu estudava tanto nefrologia, eu estudava tanto e agora eu trabalho ali fazendo sempre a mesma coisa". E a parte acadêmica, ela faz tudo que eu estudei até agora, mais do que tudo que eu estudei, tudo que eu vivi até agora, fazer sentido. Então, eu me encontrei na parte acadêmica e esse conjunto do academicismo com a parte assistencial, para mim, está assim, sendo
tão pleno, né, então eu acho que hoje eu faço 31 anos de formada, agora no fim do ano, e eu posso dizer que eu estou na minha melhor fase profissional, assim, né, pessoal e profissional. Eu tô muito feliz com o que eu estou fazendo, e estar aqui eu acho que é a cereja do bolo, né, do que a gente atingiu, né, então muito obrigada por esse convite. Uau, né? Acho que o que eu tenho para colocar, assim, nessa abertura, doutora Valesca, é uau. Acho que é uma história muito bacana, é emoção, acho que quando a gente fala de carreira, é muito importante essa ponte, né, com a paixão. Você tem que fazer aquilo que você gosta. E você fazendo aquilo que você gosta, você consegue fazer melhor. E é claro, na sua, eh, apresentação, na sua breve introdução, fica claro que isso é um item, um componente importante dentro da carreira. É. Doutor Gessé. Bom dia, Ska. Obrigado pelo convite. Muito importante estar aqui nesse momento, divulgando e falando um pouco sobre a minha carreira e estar ao lado dessa pessoa maravilhosa. É uma luz na minha vida, eu falo para ela quase todo dia. Aliás, quase hoje é todo dia. Quantas vezes a gente conversa o dia inteiro sobre muitas coisas, mas o quão é importante ela na minha vida e assim, estar nesse momento, dividindo isso com ela, é fundamental. Então, deixa eu me apresentar, eu sou o Gessé, eu sou de Belém do Pará, mas eu já moro em São Paulo há 20 anos. Eu fiz a minha formação na Universidade do Estado do Pará, em 97, ingressei na faculdade, e ao longo da faculdade eu tive várias experiências com ser médico, né? Que foi um desejo de criança, de adolescência, em ser médico. Já pensei em ser arquiteto, como a própria Valesca falou, já pensei em ser biólogo, porque ela sabe que eu amo bicho, eu amo animal, e eu queria trabalhar com peixe, e apesar de ter medo de peixe, mas assim, eu acho fantástico a vida marinha. E enfim, mas só que no final das contas a medicina é um chamado, e esse chamado acabou me trazendo para uma persistência, e como eu lá na minha época, em 97, só tinham faculdades públicas, mesmo que se tivesse privada lá em Belém, eu não tinha, a minha família não tinha condições de pagar. Então por isso eu acabei, eh, exauri exaustivamente insistindo na faculdade pública e, enfim, consegui passar. E durante a minha formação eu pensei em ser ginecologista. Mas, no final, no último ano da faculdade, no internato, eu tive, eu falo que é o chamamento, a pediatria é um chamamento. Eu comecei o internato e tinha uma criança internada no meu leito que tinha passado o final de semana, e na segunda-feira, como hoje, eu estava eh recebendo essa criança com uma hipótese de miocardite viral. Então, eu falei assim: "Não". E a cardiologia, para mim sempre admiro a Valesca por isso, porque eu acho uma ciência muito difícil. Então, na hora eu estava vendo, eu conversei com a mãe, peguei a história da criança toda e eu vi aquilo não é miocardite viral. Não, porque ele não teve gripe. Então, como é que pode ser uma miocardite viral? Sei lá, fiquei na dúvida. Vamos ampliar esse diagnóstico? Será que isso é uma doença de Chagas? Só que a gente falando de 2002, né, isso era 2002. Lá em Belém, eu não tinha muito estruturado que o açaí podia transmitir doença de Chagas. E eu joguei essa bola para a professora, para a preceptora da residência. Ela falou assim: "Você está enlouquecendo. Não como o açaí que eu como tem Chagas?" Eu falei: "Tem, professora. Já foi publicado isso em livro." Ela falou assim: "Não tem como." Eu falei: "Mas pede o exame." E no final das contas, veio doença de Chagas. Olha, E aí, isso foi assim: "Nossa, um aluno de medicina deu diagnóstico de doença de Chagas." Uma criança, Numa precisa criança, sair. eu saí, isso você sendo assim, fantástica. E aí, assim: "Você vai ser uma excelente pediatra." E aí, no meio do caminho, eu fiquei na dúvida entre depois que eu abandonei a ginecologia, eu fiquei na dúvida entre a dermatologia e a pediatria. E aí eu acabei no final das contas, partindo para pediatria, porque eu não acreditava que a dermatologia estava preparado para fazer a prova. Se eu tivesse tentado, eu teria passado, porque a minha nota foi capaz de classificação para dermatologia, mas enfim, entrei na pediatria e fiz os 2 anos de residência, assim como a Valesca falou, que antigamente eram 2 anos. E aí lá durante a minha formação na pediatria, eu me apaixonei pela gastroenterologia pediátrica. E aí começou toda a minha novela e meu amor pela gastroenterologia, que é a minha principal função, além de ser professor. Eu depois que eu acabei a residência de pediatria, eu passei na Santa Casa de São Paulo para residência de pediatria, de gastroenterologia pediátrica,
mas eu não pude cursar porque eu fui chamado para servir a Marinha. E eu fiquei com uma raiva tremenda, porque não combina comigo ser militar. Eu falei assim: "Isso jamais, isso não faz parte de mim", né. Então, nessa situação eu acabei fazendo de tudo, não sei se posso contar aqui, mas histórias e argumentos. Pode, aqui tá livre, Então, não tem na restrição. na hora que eu tive para fazer a entrevista lá próximo de já, assim, para começar o treinamento lá era na Marinha, um comandante perguntou para mim se você encontrasse algum militar com tendências homossexuais, o que você faria? E eu querendo sair, cara, querendo sair daquela situação, eu falei assim: "Eu ia agarrar". E eu conheci eu falei: "Eu vou agarrar ele", aí eu pensei comigo assim, a minha amiga de lado falou: Agora acabou. "Você vai ser preso, tem que sair preso daqui". Mas no final das contas ele falou assim: "Gosto de gente com opinião. É gente assim que eu quero comigo". Eu acabei que servi a Marinha e, assim, foi uma experiência incrível, incrível. Eu aprendi muita coisa, melhorei como pessoa, ganhei dinheiro, porque a gente sai residente quase com a bolsa, que é muito difícil. Então, assim, ganhei um dinheiro bom que me ajudei minha família, fiz um pezinho de meia. E no final desse 1 ano que eu prestei, eu até pensei em continuar, né. Vim para o Rio de Janeiro para continuar servindo a carreira militar. Só que a gastroenterologia era maior e eu fui para São Paulo e entrei na Unifesp. Não, acabei não entrando na Santa Casa. Entrei na Unifesp e onde eu fiz os 2 anos de gastroenterologia pediátrica e, assim, eh, eu fiquei, amando e, assim, conseguir estar lá, vindo do norte do país, com todas as dificuldades que eu passei para chegar até ali, para mim foi uma vitória muito grande. Só que nos primeiros anos pós-gastroenterologia não foi fácil me adequar ao mercado. Eu não conseguia nada muito mais fácil. Tentei conseguir o consultório, mas não era fácil. Então eu fui trabalhar o que eu gostava, que eu aprendi lá na Marinha, que é com a população ribeirinha. Eu conheci muito do meu estado, coisa que eu não imaginava que tinha, e a assistência que eu pude dar para o povo da minha terra, eu precisava estender isso, eu fui trabalhar com a atenção básica. Então eu fui trabalhar como pediatra do Núcleo de Assistência à Saúde da Família, na região sul de São Paulo, no Jardim Ângela, difícil, a vulnerabilidade social e a violência contra a criança altíssima. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu falei: "Eu vou continuar aqui", mas quando a violência chegou até mim, uma ameaça, de um participante do tráfico, eu saí e fui para a Zona Norte. Perigoso tanto quanto a Zona Sul. Achei que Mas não sofri nenhuma ameaça. Porém, a situação de violência contra a criança que aconteceu num fato lá, uma criança foi assassinada, por briga de facção, aquilo me deixou uma tristeza muito grande. E foi quando eu decidi: "Não quero mais estar aqui". E aí eu entrei pra rede privada, onde eu trabalho até hoje, né, no plano de saúde. E nesse plano de saúde eu comecei a me desenvolver muito mais na gastroenterologia da rede privada, mas sempre quis o SUS, porque eu gosto disso. Eu cheguei a trabalhar com o SUS como gastroenterologista no município de Guarulhos, que eu era concursado, e aí começou meu amor por Guarulhos, né. Eu falo que eu tenho um amor por Guarulhos muito grande. E aí quando, ao longo da trajetória de atender gastroenterologia, e eu acabei tendo que sair da prefeitura de Guarulhos, eu falo assim: "Um dia eu vou voltar para cá". E voltei, mas voltei para Guarulhos para dar aula na medicina, onde conheci Valejo. E assim, a gente fez uma parceria tão grande que às vezes a gente se comunica com o olhar, né, amiga? É. São 2 chorões, né? E a gente um olha pro outro, quando algum aluno pergunta uma coisa que eu não sei, ou ela não sabe, ou a gente se olha assim: "E agora? O que que a gente faz nessa enrascada?". Então tudo isso me construiu quem eu sou hoje, né. Um cara que tem um prazer imenso de estar falando com o outro, ajudando o outro, atendendo o outro, e atualmente eu falo assim que eu estou pleno na minha vida, que é, além de dar aula para graduação, eu estou com a residência de gastroenterologia no Hospital Menino Jesus, lá em São Paulo. Então isso para mim está sendo assim acho que o suprassumo da minha vida, a tanto acadêmica, a vida profissional e o como eu cresci, vindo lá de Belém do Pará, chegando a São Paulo e tendo essa possibilidade de exercer minha função que eu sempre quis, sempre sonhei desde criança. Legal. Bom,
essa introdução, a gente fica refletindo, eu fico questionando por que eu não fiz medicina, né? Porque a paixão é sensacional, né? Isso é muito característica, né, dos profissionais da área de saúde, área de ensino também, vocês têm uma combinação das duas coisas, transmite muito isso, né? O profissional que hoje está trabalhando na área de saúde, o profissional que está hoje trabalhando na área de educação, tem um propósito. Esse propósito acaba ajudando e alavancando muito o quê? No próprio trabalho, na forma com que você trabalha, na paixão com que você faz as coisas. E é interessante porque o nosso público deve estar perguntando: estamos falando de desenvolvimento profissional, carreira no século XXI. O podcast de hoje vai ser um podcast específico, temático, de especialistas, voltado para a área médica, para a área de saúde. E já nessa breve apresentação que vocês fizeram, a resposta é não. A gente está falando efetivamente de algo muito mais amplo. E é interessante, né? Porque a medicina é um case, para mim, de formação muito amplo, onde você tem uma série de aprendizados que passam para todas as carreiras. Vocês falaram, uma coisa interessante, a referência que as pessoas fazem na carreira. A doutora Abalesca citou vários exemplos, né, de profissionais, alguns que o primeiro contato tem mais de 30 anos, e como essas pessoas, esses profissionais, influenciaram na carreira, né? E eu fui até injusta, talvez, que eu citei poucos nomes, mas a lista é infindável, né? Na nossa Sabe? carreira, na nossa vida, cada um que passa deixa um tijolinho na nossa trilha de sucesso que é impressionante, E né. não só. Mas, assim, eu acho bonito o que você fez, que foi muito digno o que você fez, Uhum, porque acho que reflete muito de quem você é. Não que você tenha esquecido alguém, mas uhum. todo mundo que quem ouvir você falando, vai saber o como ela foi importante na vida dela, né. E é Ma importante a gente dizer para as com pessoas, né? certeza. Vamos dizer, são importantes na nossa vida, porque A gente tem que deixar a vaidade de de lado, lado, né. né? A humildade, eu A acho que é uma humildade é mais característica. importante. E isso que ele falou, que a gente se olha assim, quando eu não sei, quando ela não sabe, isso é uma coisa que a gente fala: "Pô, deixa eu ver, deixa eu estudar." Isso é importante que você falou, porque assim, mostrar certa vulnerabilidade não é mostrar fraqueza, é mostrar que você tá igual de igual para ali, né, você tá junto, tá crescendo junto com ela. Porque o professor também aprende muito com o aluno, não, a Nossa, gente ensina muito, mas a gente aprende muito, aprende, né. E aprende sobre o ser humano, aprende sobre o cuidar do outro, julgamento. os julgamentos. Nós tivemos exemplos típicos de muitos momentos em sala de aula que a gente, acabou, julgando e o momento Um o comportamento, comportamento e a gente é, não sabe a história, o o que passo está por por trás. trás. Uhum. Cada aluno na sala de aula, eu falo ali, ele ali sentadinho na cadeira, ele é a pontinha de um O iceberg. iceberg, né. Uhum. Por baixo, assim, tem tanta uma história de vida em cada aluno daqueles que, às vezes, a gente julga um comportamento pontual e isso a gente leva para a vida, né. Comportamento das pessoas, às vezes, naquele momento, tem sempre uma história por trás, todo mundo tem uma história por trás, né. Então, teve um caso, posso falar, né, Nossa, amigo, né, sem citar, sim, a aluna ela estava muito desfocada na aula, né, muito sim. desfocada, com uma face de insatisfação, assim, e eu e o GC, a gente falou: "Puxa vida, a gente está aqui se Se dedica esforçando, tanto, se né. dedica tanto", e ela ali, e depois, quando a gente teve um contato posterior ali, quando ao fim da aula, a gente descobriu que tinha acontecido uma tragédia pessoal na vida dela naquela semana. E a gente estava incomodado com um comportamento atípico até dela na sala de aula, e tipo assim: "Puxa, a gente está aqui se esforçando e ela está ali fazendo essas caras pra gente e desconfortável, porque, né, o que será que está acontecendo?" E então é importante a gente saber que as coisas não, nós não somos o centro do mundo, as coisas não são sobre nós, as atitudes das pessoas não falam sobre nós, fala sobre a vida delas, e que naquele momento ela não está bem, e a gente sempre pensar nisso antes de julgar as pessoas, antes de julgar os comportamentos, né. Tem sempre um motivo para a pessoa agir daquele jeito, e antes da gente julgar, a gente procurar saber o que está acontecendo por trás disso. Eu acho que na medicina acontece muito isso, né, eu acho que a medicina ensina muito a gente a se despir de todo julgamento, né, então todo paciente é igual, não importa a história dele, não importa a profissão, não importa o que ele fez até chegar até ali a nós, né, nós lidamos com todo tipo de violência, de pessoas, né, já se acabou de citar, né, os exemplos da violência que ele sofreu,
E é uma resiliência, gente, porque nós somos humanos e faz parte do ser humano, Freud está ali, que não me deixa mentir, faz parte da mente humana, do ser humano, o julgamento, né? Até porque isso faz com que a gente seja até protegido, né? Então a gente precisa julgar para tomar decisão, para ação e reação, né? Mas a gente tem que se despir um pouco desse julgamento quando a gente está diante de uma outra pessoa, né? De um outro ser humano numa condição muitas vezes vulnerável, que é o aluno, que é o paciente, né? Pegando o gancho que você falou, Uhum. e falando da vulnerabilidade, sempre achar que o outro, a gente pode estar no lugar dele em algum momento, né? Sempre. Recentemente estive doente, estive internado estive do outro lado e vi o quão difícil é, às vezes, Muito difícil. tá ali e as pessoas julgando você por você estar doente, né? E não sabe o que tá passando por trás de toda aquela situação. Então, aí eu falo, o médico ser paciente. Nossa, mas médico adoece? É. Mas médico pode ficar Já ouvi muito isso, né? 5 dias internado? Como que o médico faltou Como que o porque médico está faltou doente? porque tá doente? Né? Então, isso é uma situação que ainda a gente passa nos dias de hoje. E vocês. Paciente, né? Pegando o gancho que você falou, e falando da vulnerabilidade, sempre achar que o outro, a gente pode estar no lugar dele em algum momento, né? Sempre. Recentemente estive doente, estive internado estive do outro lado e vi o quão difícil é, às vezes, Muito difícil. tá ali e as pessoas julgando você por você estar doente, né? E não sabe o que tá passando por trás de toda aquela situação. Então, aí eu falo, o médico ser paciente. Nossa, mas médico adoece? Mas médico pode ficar Já ouvi muito isso, né? 5 dias internado? Como que o médico faltou Como que o porque médico está faltou doente? porque tá doente? Né? Então, isso é uma situação que ainda a gente passa nos dias de hoje. E vocês trazem alguns conceitos bem interessantes, né? Quando a gente olha hoje a carreira e o desenvolvimento profissional. Então, empatia é procurar se colocar no lugar do outro. Essa visão mais ampla, essa visão sistêmica, entender o que efetivamente está acontecendo. As coisas não acontecem ao acaso, às vezes é um comportamento, e você, doutora Valesca, trouxe um ponto interessante, é você acompanhar, reconhecer a pessoa para saber quando efetivamente o seu posicionamento não é o seu padrão. E entender se teve esse desvio, alguma coisa aconteceu. E o que eu acho que fantástico trazendo, né, porque o médico tem um pouco essa questão, né, de como ele está salvando vidas, mistura um pouco com o papel de Deus. Eu estou aqui, isso mexe, né, com a pessoa se sente muito forte, muito segura, porque está ali efetivamente ajudando as pessoas e salvando a vida das pessoas. E vocês dois posicionaram bem isso, essa visão, claro, da humildade. Vocês são mais um. Vocês citaram um exemplo interessante, né, que aí fazendo a ponte com a educação, o professor ensina e aprende. Olhando aqui para o mundo corporativo, o líder, ele ensina e aprende com o liderado. Essa troca é essencial para o progresso, né? Reconhecer a vulnerabilidade. Somos perfeitos. Vocês colocaram isso já na abertura de vocês. A gente não nasce sabendo tudo e não vai morrer sabendo tudo. Então, essa troca de experiências, reconhecer a limitação, reconhecer as fortalezas dos outros, é essencial para você poder seguir. E um toque interessante, isso é muito bacana, porque na fala dos dois foi colocado muito isso, né? E a vida é assim, persistência. Resiliência, né? Resiliência, perseverança. Você vai errar, você vai acertar. A trajetória de vocês traz vários shifts de carreira. A gente pensa na medicina, a medicina é muito ampla. Muito, né? Cardiologia, pediatria, ginecologia, ensino, trabalho assistencial, trabalho... Métodos. Sim. Formas de pensar diferentes. Formas de pensar diferentes. Pessoas mais objetivas, pessoas mais imediatistas, pessoas que gostam mais da parte elaboral, né? Sim. Tem para todos os gostos. Façam medicina. Essa acho que é o maior recado que a gente pode dar para quem tem dúvida. Será que eu faço medicina? Façam medicina. Faça medicina, né? E aí, Mas faça bem feito. Isso é o mais importante de tudo. Faça bem feito. Faça bem Por favor. feito.
mesmo a gente falando agora de vulnerabilidade, que a gente não sabe tudo, a gente é falho, mas a gente tem que ter uma formação Buscar. excelente. A gente tem que buscar a excelência para contemplar as nossas próprias dificuldades que a gente vai encontrar no meio do caminho, né, Valéria? Sim, isso é uma característica que eu acho que tem que existir no acadêmico, no aluno de medicina, a gente fala muito isso em sala de aula, né, é é a busca constante do aprendizado, de vencer desafios, de sobrepor as dificuldades, do "eu não sei", então corre atrás, você não sabe, não é assim: "Ah, eu não sei, me ensina", não, corre atrás cara, busca, hoje em dia são tão privilegiados, né, tem tanto acesso, que é uma coisa que a gente não tinha, Não tinha isso, né. né, A gente livro viveu a seca, caríssimo. comprar livros caros. Raríssimo, não tinha dinheiro para comprar o livro, tinha que ficar na biblioteca, disputar aquele livro, Sim. esperar os alunos estudarem, eram grupos de Fazer estudo uma fotocópia para poder para estudar. poder estudar, né. Então hoje em dia tem tanto acesso e às vezes esse excesso de acesso dá um certo comodismo, É, tipo: "Eu não preciso ver agora, exato. porque daqui a pouco eu venho, olha, se eu quiser eu pego", né, não, corre atrás, sabe, o tempo não espera, o paciente é a nossa prioridade, o vulnerável, o aluno é a nossa prioridade, o paciente é a nossa prioridade. Então isso a gente tenta passar bastante também, né, que somos vulneráveis, mas essa vulnerabilidade não é uma desculpa, essa vulnerabilidade é um estímulo para a gente buscar a perfeição, né. Aí a gente vence um desafio, surge outro, aí a gente luta para vencer esse outro, né. É um contínuo, né, por isso que não acaba nunca, né, E é uma um coisa contínuo. importante que eu posso ressaltar que ao longo da trajetória médica, a gente tem esses momentos, essas nuances de: "Nossa, o que que estou fazendo aqui? Escolhi a coisa certa? Putz, não, eu escolhi a coisa certa". Então essa dualidade, essas dúvidas sempre surgem para nossa vida, ao longo da nossa formação. Eu conto para vocês uma história que aconteceu comigo, lá quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei muito em dúvida se eu realmente tinha feito a coisa certa de sair de Belém de ir pra São Paulo, se tinha feito a pediatria corretamente, a gastroenterologia, por que que eu não fiz a dermatologia? Eu fiquei com muitas questões, e aí chegou a dúvida: "O que que eu tô fazendo na medicina?". Então eu cheguei a fazer assim: "Bom, eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer para suportar isso que está insuportável", né. Cheguei a duvidar da minha capacidade de ser médico. E eu fui fazer teatro. E o teatro para mim foi uma mãe que me abraçou, né. Eu aprendi a olhar, a ter a comunhão com o outro, a empatia, o saber ouvir, esperar do outro, ao mesmo tempo isso tinha uma certa surpresa. Eu não sei como é que o cara vai retornar e o que que ele vai falar. Quando a gente faz um jogo teatral, a gente não tem exatamente, aquilo pronto, não tem um script, né. Lógico, isso, o improviso acaba sendo um pouco da medicina. E assim, me deu um gás, um amor tão grande de eu estar fazendo aquilo, que eu quis ser ator, né. E eu quase fui ator, eu fiquei até faltando olha, 1 semestre, 2 semestres, se eu não me engano, para eu chegar pra tirar o DRT, pra ser ator, né. Mas assim, eu em respeito à profissão, que eu admiro muito, né, que é a parte da arte, eu gosto, a Valesca sabe, eu gosto muito de arte, Muito. e eu pensei assim: "Vou eu não eu tem que ter dedicação, assim como pra medicina, tudo tem que ter dedicação". E eu falei assim: "Eu não estou me dedicando para o teatro, como eu gostaria e como eu me dediquei pra medicina". Então assim, Gessé, foi uma experiência boa na sua vida. E lá no meio do caminho eu fiquei pensando assim: "Putz, o que que eu vou fazer, fazendo teatro? Não me serviu de nada". Serviu olha, cara, serviu muito. Me ajudou muito para eu poder lecionar para meus alunos, para eu poder me despir do Gessé e vestir um outro Gessé, né, para eu poder, estar aqui, por exemplo, agora com você e conversar, nesse podcast pra gente, influenciar pessoas. E isso foi pra mim, assim, aí eu dei sentido. E aí eu comecei a perceber que coisas que a gente faz na nossa vida, situações que às vezes a gente acha que não foi em vão, nunca é em vão, né. Então me ajudou muito nessa formação de quem eu sou hoje em dia, o teatro, né. Não sei se posso fazer, algum não é ser merchandising, mas eu admiro muito e respeito muito o Teatro Escola Macunaíma, que é onde eu fiz. E assim, foi uma virada de chave na minha vida importante demais, e isso me abriu pra arte, né. Aí eu fui pra fotografia, eu fiz curso de fotografia, né, e a fotografia me ampliou o olhar para ver o outro ser humano, então é muito simbólico isso, né. Então todas as coisas que se juntaram, para ser o que eu sou hoje em dia.
Então, se você tiver dificuldade no meio do caminho, achar que não é para você, é, olhe o seu íntimo e veja aquilo que você realmente. Se você faz com amor, pode ter certeza que vai dar certo. Eu vejo isso para mim sempre. Olha que interessante, né, expandindo a profissão, né. Algum tempo atrás, a visão era do especialista. "Não, eu vou fazer engenharia, então tudo relacionado à engenharia, a parte de hard skills". E hoje a gente está olhando, você está fazendo uma fala, e aí permita-me, Uhum. poderia estar sendo aplicada para qualquer profissão. O teatro está envolvido o quê? Relacionamento, comunicação, entender o outro lado. Você trouxe aqui a questão, por exemplo, de improviso. A vida é assim. Nem tudo é feito conforme planejado, né? Nem tudo é executado dessa forma. Então, são várias habilidades complementares, né? Competências complementares que vão influenciando o profissional. Fotografia, arte de enxergar as coisas com outra ótica, Ângulo, né? outro ângulo. É, bonito. Ele tá falando, eu tô aqui pensando também. E é engraçado que isso ajuda muito a gente em sala de aula, né, Val? É. Quando a gente tá lá, na hora, eu falo: "E agora, o que a gente faz, amiga?". E aí, assim, do nada brota uma ideia, e é como se não pega um gancho, é como se a gente tivesse combinado aquilo de forma perfeita. Nossa última gincana que a gente fez Nossa, foi boa, hein? foi muito engraçado, e assim, Boa. na véspera não tinha nada programado, nada, e assim, vamos ver o que vai sair. Porque já aconteceu de confusão, de aluno brigar com o outro, mas a gente conseguiu contornar a situação. É porque os ânimos, a gente divide a turma em Uhum. 2 grupos ou mais, Ou né, mais. e as turmas aí ele vai insuflando, né. Cadê os pais, eles cantarem, dançarem, contar uma piada. Bate na mesa. Quem erra a questão, Aí esteja feito parte dançar, enfim. E não fica vexatório, não, pelo contrário, fica Não, eles entram eles entram na no ambiente agradável, né. eles não são obrigados a fazer, quer fazer faz, né, mas, eles adoram, né. Adoram. E a gente vai também, a gente também dança, canta. Dança, lá tá Faz parte da festa. lá tá a gente vídeo da gente dançando em um grupo de WhatsApp que eles mandam, como fazem música com o nosso nome, e eles são uma figura. Assim, eu vejo como se fossem meus filhos. E eu não tenho filho, né, mas assim, as minhas crianças, meus pacientes, são os meus filhos. Quando os pais perguntam: "Você tem filhos?", eu falei: "Não tenho, já tenho muitos, não preciso de tantos". E os meus alunos acabam sendo como são meus filhos também. Eu gosto tanto de estar com eles, de ensinar que tem Eu acho que eles essa relação de pai e filho, sabe, de alguém que te orienta, né. Olha que interessante, vocês, médicos e professores, né, vocês, ora estão participando aqui desse bate-papo, né, com cap de médico, com cap de professores, mas tem tanta coisa em comum, é impressionante, e tantas mensagens que vocês estão trazendo, que servem para o profissional de uma forma geral, para o engenheiro também. E aí eu vou pedir para vocês explorarem um pouco, a questão, o que que faz na leitura de vocês um bom profissional hoje em dia? E aí, eh, pedindo para vocês saírem da visão da saúde, da visão da educação, até porque eu acho que a resposta possivelmente é única para todas as profissões. Baseado na experiência riquíssima de vocês, como é que a gente poderia estar trazendo para o nosso público um primeiro insight, né, do bom profissional nos dias de hoje? acho que a primeira coisa, assim, a gente tem que se perguntar se você está fazendo aquilo ali porque você quer ou se você está fazendo ali aquela profissão que você escolheu. É por você ou é pelos outros? Né? Que é uma coisa que a gente vê, às vezes, até nos alunos, né? Quem está ali realmente porque quer ser médico, quem está ali por um papel social, né? Ou por um papel familiar, né? Que impõe isso ao aluno, né? E é nítido o resultado, né? Quem está porque quer, quem está porque não quer. Então, a primeira coisa, esteja onde você estiver, esteja por você, esteja porque você quer estar ali, né. Então siga o seu desejo, siga o seu coração. Então, não ceda a pressões sociais, a pressões financeiras, a pressões de poder, faça porque quer estar, porque o resto tudo é consequência. Então primeiro, esteja onde você se sente bem, né. Esteja onde você cabe,
né? Se você estiver sobrando ou se você estiver faltando naquele espaço, aquele não é o seu lugar. Então esteja onde você cabe, né? Então acho que isso é uma coisa que serve não só para profissão, serve para relacionamento, serve para amizade, serve para tudo. Se está sobrando, se está faltando, não é o seu espaço. Então procure o seu espaço. A partir do momento que você está no seu espaço, o que mais você pode acrescentar para ser um bom profissional dentro do seu espaço, né? Respeito, né? Eu acho que respeito é uma palavra que hoje em dia a gente tem usado muito a empatia, né? A coisa, mas tudo isso é respeito, né? Empatia é respeito, tolerância é respeito, inclusão é respeito, né? Então respeito. Então se respeite, respeite o espaço que você está ocupando, respeite as pessoas à sua volta, respeite o seu papel que você está exercendo, né? O Gessé acabou de dar um exemplo ótimo, ele deixou de seguir a profissão de ator e respeita a profissão de ator, porque ele achou que ele não poderia fazer tão bem. Então respeite onde você está, né? Então esteja no local que você se sinta bem, respeite o que você está fazendo. A partir do momento que você respeita, faça com amor aquilo. O que é fazer com amor? É fazer bem feito. E o que é fazer bem feito? Fazer bem feito é fazer o melhor que você consegue. Então, o que é bem feito para mim pode não ser bem feito para o Gessé. Mas o melhor que eu consigo para mim é o melhor para mim. O melhor que ele consegue, então a gente vai estar sempre fazendo o melhor que a gente consegue. E isso é amor pelo que se faz, né? Então, eu acho que se a gente estiver num local que a gente se sinta bem, se a gente estiver fazendo aquilo com respeito, né? Respeitando o lugar, fazendo com amor, acho que essa é a receita do sucesso, porque o resto tudo vai ser consequência, não é? Porque mesmo que você não seja o melhor médico do mundo, o médico mais famoso, ou com 300 mil, milhões, agora é milhões, né? É milhões, né, de seguidores, não importa, que 10 pessoas te sigam e que você esteja super feliz fazendo aquilo que você está fazendo, e aquelas 10 pessoas que te seguem porque estão alinhados com você, se sentem bem ao ouvir o que você está fazendo, você acolhe aquelas pessoas se sentem acolhidas por você. Esses 10 daqui a pouco viram 100, viram 1000, né? E aí a última mensagem, que acho que a gente tenta passar o tempo todo, e nós somos exemplos disso, o Sky é exemplo disso, né? Quem está ali atrás das câmeras é exemplo disso, né? Você que está nos ouvindo, com certeza é exemplo disso, é a persistência, a resiliência. Nada vem fácil na vida. Se veio fácil, pode ir fácil também. Então, tudo aquilo que a gente conquista com suor, com persistência, fica, né, na vida da gente, marca a vida da gente. E então, não desista nem na primeira, nem na segunda, nem na 10ª tentativa, né? Persista. Se é o que você quer, persista, insista, né? E que uma hora vai dar certo, né? E eu sou uma pessoa que tem muita religiosidade, né? E eu sou uma pessoa que eu acho que se você tem essa religiosidade, se você abre o seu coração, seja qual for a sua crença, mas se você abre a sua relação para a bênção vem, né? Então, peça bênçãos, né? Que seja qual for o seu Deus, o seu credo, né? Independente do seu credo, tenha fé, né? Eu acho que a fé é uma coisa que mantém muito a gente, A né? gente em Porque pé, né? mantém a gente em pé. Uhum. Então, para completar aí, fé em alguém mais forte do que nós, porque se hoje a gente está aqui, acho que nós somos um exemplo de fé, né? Persistência, resiliência, né? Nada vem por acaso, tudo vem por uma luta contínua. Então lute, né? Não desista, né? Não desista. É difícil falar depois de muita coisa, depois de 500 tela, né? Mas assim, eu admiro muito a Valesca e assim, para mim é um exemplo. Líder, né? Líder. Mas assim, o que eu posso falar, para qualquer profissão, e junto de tudo isso que ela já falou, chama dedicação. Você se dedica, aí você entrega o seu amor, você faz a sua persistência, você faz tudo acontecer quando você se dedica, que você prioriza aquilo para sua vida, né. Eu costumo usar um exemplo para os meus alunos, e assim, como a maioria está na faixa etária, final da adolescência e início da fase adulta, apesar de ter uns mais velhos, mas É. a maioria já conhece quando a gente fala: "Vocês gostam de jogar videogame?". Ok. "Vocês jogam Mario Bros?". "Sim". "Lembra do Mario Bros? Ele começa pequenininho, aí ele vai
pula um obstáculo, dá uma cabeçada, aí come um cogumelo, fica grande, depois cai de novo. Só que ele tem várias chances de voltar naquela fase e conseguir transpor até chegar no final e conseguir, no castelo, salvar a princesa que está presa pelo chefão. Então acho que a vida é um Super Mario Bros, né, e você tem que, persistir com ele, se dedica, procura, acha que está escondido, vê coisa que tá que coisa onde você não imagina que tem, e tem uma resposta, porque você confia que aquilo vai sempre tem uma luz no fim do túnel. Então, tudo isso que a Valesquinha falou, mais a dedicação que você tem em saber que apesar do caminho não é fácil, não desistir, né, se dedique para isso, eu acho que vai dar certo. Bem interessante, né? Porque a resposta que vocês colocaram, na verdade, é uma resposta que ela serve não apenas olhando o segredo, os segredos do bom profissional, mas os segredos de você viver a vida Uhum. feliz, Verdade, né? Feliz. felicidade. E é interessante porque tudo que foi colocado por vocês são coisas simples. Quando a gente fala seguir o seu coração, respeito, fazer com amor, persistência, dedicação, são coisas simples, são Graça, né? De graça, de graça. é pouco, quase nada. Ou seja, que para você você, depende de você. Muito do que a gente enxerga, né, para eh, ser feliz, para viver a vida, para exercer a profissão com uma forma proficiente, tá dentro do profissional. Bem bacana, bem bacana. Gostei muito da abordagem. A discussão está ótima, a gente já vai caminhando aqui para a reta final do nosso podcast, mas eu queria antes pedir que vocês trouxessem, compartilhassem com o nosso público um case que pudesse estar exemplificando um pouco do que a gente já colocou no decorrer desse podcast, que vocês tivessem realmente vivenciado uma experiência que seria interessante para compartilhar com todos que estão aqui ouvindo. que era um tema assim, mais sério, eu vou contar um caso que é um caso de sucesso, porque no final da história deu certo, né, mas ao mesmo tempo um pouco jocoso. Eu estava como eu falei, ao longo do que eu tive vontade de ser dermatologista, não desisti, mas eu não encontrei no meio do caminho, eu acabei, a Valesca sabe disso, ela é uma grande apoiadora, eu decidi fazer dermatologia, e fiz dermatologia em forma de pós-graduação. Não exerço totalmente a dermatologia, ela agregou muito na minha vida como profissional. E eu no consultório do dia a dia da pediatria, eu acabo atendendo os pacientes, as casas de dermatologia, enfim, mas eu me lancei a atender dermatologia num serviço privado lá em São Paulo. E aí, um dos primeiros casos que eu atendi, me lembrei, um rapaz jovem, tinha os seus 27, 28 anos de idade, que chegou com umas lesões de pele. E eu fiquei assim, vixe, e aí agora? O manejo que eu tenho com criança é uma coisa, com adulto é outra, né? E eram lesões espalhadas pelo corpo todo, ele teve que se despir, fica um pouco, a esposa estava do lado, né? Mas fica um pouco constrangedor, tanto para mim, que não estou acostumado a atender adulto, né, quanto para ele, exercendo, eh, estar na frente, se desnudando na frente de um profissional, mas isso faz parte da profissão da médica, né. E aí ele falou assim: "Olha, eu tô com essa coceira nesse corpo e há muito tempo". Eu falei: "O senhor trabalha com o quê?" Ele: "Eu trabalho com o corpo". Aí eu: "Tá bom". E aí essa hora que vem eu falo assim: não julgar o outro, como a gente falou, né. Não julgar, não achar que o outro, se desnudar do preconceito. E eu pensei: "Putz, ele trabalha com o corpo". Olhei a lesão, eram lesões de sarna, acho que a gente chama de escabiose também. E a escabiose é por contato íntimo, então se ele trabalha com o corpo, profissional do sexo, mais fácil pegar. E no meio da consulta ele pergunta pra mim: doutor, como que eu peguei isso?" Eu falei assim: "Bom, profissional do sexo é mais fácil pegar isso". Então, aí ele falou assim: "Não, eu não sou profissional do sexo, eu trabalho em IML, eu sou tanatopraxista". Eu: "Me perdoe, eu entendi mal". E eu, porque numa situação, uma saia justa, pois a interpretação que eu vi, ele falou no corpo, eu pensei: "Ah, ele trabalha aí profissional do sexo". E a esposa estava do lado dele, ela ria, ela ria. Aí eu nunca pensei por isso. Aí eu falei, e a esposa que ele estava com escabiose, então assim,
Eu pensei, já ia criar umas saias justas e fala assim, se ela deve saber que ele é profissional do sexo, porque ela tá aqui na consulta, né? Mas na hora ela ria tanto, falou assim, não, entra. Aí os dois trabalhavam no IML, né? A gente trabalhava como tanopraxista, que é o que faz ajuda a fazer a necropsia junto com Ele foi o mais legista. concreto, né? Foi Junto mais com concreto. com- E eu fui viajeiro pros pensamentos. Então, assim, o preconceito que às vezes você tem perante uma situação, você tem que se despir dela. Não preconceito no sentido de estar com nojo dele, não é isso. Fala um preconceito assim, ter uma ideia cultural, preconcebida, social. cultural, social, achar que uma pessoa que trabalha com o corpo é um profissional do sexo. Eu não interpretei o como ele quis dizer, né? Então teve esse viés aí, é uma coisa. E no final das contas, tratei, no retorno ele voltou e ele e a mulher estavam livres da escabiose. E assim, foi um caso engraçado, né? Mas são vários casos. Eu acho que o caso que eu citei aqui, pra mim, foi um caso de sucesso também, o garoto da doença de Chagas, que depois se tratou a doença de Chagas, enfim. Mas na medicina a gente tem muito caso assim que a gente se. E o lado do paciente também. É, Se você tivesse pensado com preconceito dele ser profissional do sexo e ter tratado ele de uma forma preconceituosa, ele teria sentido, ele não teria achado graça nenhuma. graça E o nenhuma, assunto. com Mas certeza. você foi tão gentil Natural. e despido de preconceito, foi explicar para ele, né? Isso é inerente à sua profissão, isso é, né? É a profissão dele. A gente não estamos aqui para julgar a profissão de Com ninguém. certeza. E ele sentiu a sua, né, ingenuidade ali na Isso. A condução. verdade foi, a palavra foi essa, a ingenuidade. Porque eu não pensei, digo, porque que a criança vai pegar? Pegou do pai, pegou da mãe, né? Agora uma pessoa adulta que trabalha com o corpo, fez, é profissional do sexo, chegou durante a atividade. É interessante, né? E volto com alguns pontos, né? E a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba pré-julgando. Sim. Isso não é um erro, isso é uma característica. É o que a doutora Valesca citou, né? Muitas vezes, para tomar decisão, exato, é uma luta diária. Diária, de não deixar isso interferir no nosso comportamento, no nosso relacionamento. E a importância da vulnerabilidade, porque isso faz parte. Você, ao tomar decisão, você tem alguns parâmetros, e muitas vezes são poucos. E você, com esses parâmetros, você vai, baseado em critérios, tomar essa decisão. E muitas vezes você pré-julga para É. poder fazer a decisão. E o errar faz parte, que aí volta a importância da vulnerabilidade, saber, não somos heróis, até porque heróis não existem, vamos errar e com base nos erros, e você passou por isso, você vai aprendendo também e se desenvolvendo. Viver uma reconstrução, né, Scar? Viver uma reconstrução. Fantástico, boa. Eu acho que, mais uma vez, da mesma forma que eu posso ter sido injusta em citar algumas pessoas, eu acho que também são tantas coisas que a gente passa na vida, né, que às vezes fica difícil a gente escolher um caso que tenha sido um case de sucesso ou um case. Eu acho que os casos de sucesso são aqueles casos onde a gente aprende alguma coisa, né, então eu acho que na medicina a gente aprende tanto com todo mundo, né, assim. Eu acho que o caso da nossa aluna, aquele caso me ensinou muito, que já foi mencionado anteriormente aqui, né, eu acho que aquele foi um caso de sucesso no sentido, pessoal mesmo, né, da gente saber que nós não somos o centro das atenções, quando as pessoas agem de uma determinada forma, isso acho que em todas as instituições as pessoas não estão falando sobre nós, elas estão falando sobre elas, então que cabe a nós tentar decifrar qual a mensagem que elas estão tentando passar para a gente. Então eu acho que todos aqueles casos que eu passei na vida e que eu aprendi alguma coisa com eles, eu tenha o paciente melhorado, tenha o paciente não melhorado, né. Eu acho que na medicina, meus professores já falavam, é uma frase meio batida, meio lugar comum, mas o médico ele não cura sempre, mas ele alivia, nossa função é aliviar o paciente, não obrigatoriamente curar. A cura é ótimo se a gente conseguir, mas nem sempre a gente vai curar, porque não depende só de nós, nem sempre é possível. Definir, saber cuidar e paliar, Aliar, né? né, essa é a missão do médico, né. Então, todos aqueles casos em que eu consegui aliviar o sofrimento do meu paciente, foram casos de sucesso para mim, né, então e que eu aprendi com o sofrimento deles também, né. E eu acho que, assim, um caso que me marcou, eu estava no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, porque ali foi um divisor de águas. Eu era jovem, eu estava num momento muito de crescimento profissional, e eu estava achando que, nossa,
tô aprendendo. Nossa, eu sou boa nisso. Nossa, eu sei fazer. Nossa, parabéns, Valesca, parabéns. Aí um dia, durante um procedimento, né, éramos uma equipe, mas eu estava nessa equipe, eu fiz parte desse procedimento. Era uma criança grave e a criança veio a falecer. Era inerente ao procedimento, era inerente ao caso da criança, era uma criança já com poucas possibilidades terapêuticas. A gente estava fazendo uma tentativa, mas eu, nos meus 20 e poucos anos, não estava acostumada com esse tipo de situação da criança falecer na minha mão, por um procedimento que era eu que estava segurando o catéter, né. E isso, eu saí dali e fui direto até a igreja de São Judas Tadeu, na mesma rua do Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, né. Eu fui direto para a igreja, eu falei: "Meu Deus, Senhor, dá um sinal de que eu estou no caminho certo, né, de que", porque toda vez, assim, a gente quer desistir muitas vezes, né. Naquele momento ali eu quis desistir, porque eu falei: "Cara, eu não dou conta disso não, não dou conta". Mas eu não estava dando conta da sensação de impotência, né. Então, na verdade, é a sensação de impotência que a medicina, e não é só a medicina, acho que toda a profissão põe a gente diante da impotência, né. E é uma A coisa que a vida. gente precisa, a vida põe, então é uma coisa que a gente precisa vencer, né, que somos impotentes, né. Então, o que que a gente precisa fazer para lançar mão das nossas ferramentas para vencer essa nossa impotência e reconhecer a impotência, porque no que a gente reconhece, a gente sabe lidar melhor com ela, né. E aí eu estava lá na igreja rezando, pedindo a Deus ali um sinal, e sentou uma senhorinha do meu lado, e a senhorinha começou a conversar comigo: "Tá triste, minha filha? Fica triste não. Nossa, você é tão nova, você é tão, parece uma pessoa tão boa", e para nunca tinha me visto, nunca tinha visto ela, e ela sentadinha ali, e ela começou a me acolher de uma forma e falar comigo, que assim, ali naquele momento eu tive a certeza de que era um Era o sinal. sinal que você precisava, né? É. E ela falou: "Volta para lá, sabe, volta, volta para lá". E eu voltei e eu nunca mais quis desistir, né. A gente desanima, né, Uhum. mas desistir não, então, nossa, não desista, não desista. Desculpa, tô Grande, chorando, um não larga a mão do outro. não larga, a gente não larga a mão de ninguém, não largue a mão de quem está precisando. Sejam essa senhorinha, né, quando alguém está querendo desistir, seja um bom conselho, né. Então eu acho que, eh, os meus cases de sucesso, na verdade, a maioria dos que me fizeram crescer foram aqueles em que deu errado. E porque foi onde eu mais aprendi, né. Então, saibam valorizar muito o erro, acho que o erro é o nosso melhor professor. Uhum. Da nossa lapidação, né? É. Fantástico, né? Acho que vocês estão trazendo uma riqueza, né, de informações muito interessantes que vão além, aqui, e de novo, citei isso antes, do âmbito profissional, mas para o âmbito pessoal, né? São segredos, são sugestões, recomendações para viver a vida. A vida é imprevisível. A gente não sabe, a gente não está preparado para viver o amanhã. Vamos viver o dia de hoje e deixar chegar. E, da mesma forma, ajudar é o aceitar ajuda. Aceitar ajuda, O caso da pedir senhora, ajuda. pedir ajuda. Isso são coisas e receitas que ajudam a pessoa, tanto no âmbito pessoal como tanto profissional. E o que eu estou aprendendo aqui junto com vocês é essa ponte, né? Nós somos um. Seja profissional, seja pessoal, somos uma pessoa, né? Sim. Olha, tá fantástico. Eu vou passar o último dever de casa para vocês, para a gente fechar essa fantástica conversa, esse fantástico podcast. Esse é muito simples, né? É ouvir de vocês quais são as mensagens, ou a mensagem final, que vocês gostariam de passar para o nosso público, baseado nessa riquíssima conversa que a gente teve no dia de hoje. Uhum. A mensagem que eu tenho para passar, na verdade, é uma mensagem que eu carrego comigo desde a minha formação como médico, né. Eu tinha um professor, eu nunca gostei de ortopedia, nunca foi na minha possibilidade de exercer medicina se estar na ortopedia. Só que ao longo do curso eu conheci um professor que era ortopedista, mas era um cara que era um humano. O estereótipo que a gente tinha do ortopedista é aquele homem mais grosseiro, mais rude, e ele era um amor de pessoa, um lorde,
um cara extremamente educado e ajudava muita gente. Ele é dono de uma clínica grande de ortopedia em Belém e ele não e atendia as pessoas de graça, né, ele podia. Então ele falou assim para mim uma vez, eu gravei isso para mim, eu levo até hoje, eu passo isso para meus alunos. Ele contou a história que quando ele era aluno de medicina, bateram na porta da casa dele, era uma vizinha que queria que ele visse verificasse a pressão. E ele estava cansado, tinha acabado de chegar da faculdade, tinha tido provas exaustivas, e aí ele falou assim: "Não vou mãe, não vou". A mãe dele pegou, levantou, puxou a orelha dele e falou assim: "Filho, na profissão que escolheste, tens que ser a última esperança que chega primeiro, vai atender essa mulher". E ele foi atender, verificou a pressão da mulher, a mulher agradeceu, ele foi embora e o que ele deixou com aquilo, assim, aquilo tocou a vida dele num tanto, e ele leva essa máxima para ele que até eu tomei, com todo respeito ao doutor Maradei, tomei para mim essa máxima que é: "Quando na profissão que escolheste, tens que ser a última esperança que chega primeiro". Que Muito bonito. legal. Né? Profundo. E uma mensagem para vocês. E se hoje eu estou aqui, é graças à fé, Uhum. né? Que eu tenho uma história aí de Esperança. superação, de problema de saúde, tudo. Acho que por isso que a gente se emociona muito também, né? Mas peço desculpas pela lágrima. Os nossos alunos vão estar vendo e vão falar: "Ê, lá vem a professora chorar". Lá vem a professora chorar, mas a gente chora, é amor, né? É muito amor envolvido, é muita emoção, né? Se fosse feito de uma forma mecânica, não teria essa emoção toda. Mas em homenagem, aí também tomando a frase, né, do nosso Gilberto Gil, e então andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos ter fé. Dona Mariesca Jessé, muito obrigado pela aula. Eu adoro participar dos podcasts, porque eu sempre aprendo. Eu quero agradecer a nossa equipe de produção, Gabriel, Bruno, que estão aqui atrás das câmeras, garantindo para que a gente consiga ter esse bate-papo, e você, nosso telespectador ou presente aí, acompanhando e participando dessas discussões. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e a todos. Até a próxima.